Embora Portugal e Espanha tenham sido unidos em algum momento da história, e apesar de a Espanha ter invadido Portugal durante o período napoleônico, as terras portuguesas nunca foram efetivamente conquistadas ou anexadas ao território espanhol. O único vizinho continental de Portugal é a Espanha, um país muito maior. Durante séculos, a Espanha foi uma das maiores potências, com vastas colônias no Novo Mundo e na Ásia, protegidas por exércitos e marinhas poderosas. Com um vizinho menor, como Portugal, localizado na costa atlântica, surge a questão: por que Portugal não foi conquistado pela Espanha? Para entender isso, precisamos analisar a história. A Península Ibérica era conhecida pelos romanos como Hispânia. Após a queda do Império Romano, o território foi controlado pela tribo dos visigodos, que governou toda a península. No entanto, no século VII, um novo império surgiu, originado de um movimento religioso no deserto da Arábia, que se expandiu rapidamente, alcançando as margens do Oceano Atlântico. Os árabes dominaram grande parte da Península Ibérica a partir de 711, com a conquista de Tariq, e o Islã se espalhou, marcando a história da região por séculos. A maior parte da Península Ibérica permaneceu sob domínio muçulmano, com a região, que hoje corresponde a Portugal, mantendo um número significativo de muçulmanos. Portugal, porém, surgiu como um reino independente mais cedo que a Espanha. No reinado de Afonso Henriques, Portugal se consolidou como um reino autônomo em 1128, sendo reconhecido em 1143 pelo rei Afonso VII de Castela e em 1179 pelo Papa. A Espanha, por outro lado, só se unificou em 1479 com a união das coroas de Castela e Aragão, mas foi somente em 1516 que as duas coroas formaram um único reino. Esse período também foi marcado por alianças e disputas. Durante a Guerra da Sucessão Castelhana, Portugal apoiou Joana, esposa do rei Afonso V, enquanto Aragão apoiou Isabel, esposa de Ferdinando de Aragão. Isso foi um ponto importante, pois se Joana tivesse vencido, Portugal e Castela poderiam ter se unido. Até o século XIX, a palavra Espanha referia-se apenas à Península Ibérica, e o conceito de uma nação unificada ainda estava em desenvolvimento. A Reconquista, que foi um esforço conjunto entre Portugal e Castela para expulsar os muçulmanos, foi concluída em Portugal em 1249, enquanto Castela só a completou em 1492, após a descoberta das Américas. Nos séculos seguintes, tanto Portugal quanto Espanha adquiriram vastos territórios no Novo Mundo, como resultado do Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu as zonas de influência entre os dois países. Portugal adquiriu o Brasil, sua colônia mais importante. No entanto, em 1578, o rei Sebastião de Portugal morreu na Batalha de Alcácer-Quibir sem deixar herdeiros, o que gerou uma crise sucessória em Portugal. Após a vitória espanhola na Guerra da Sucessão Portuguesa, Filipe II, da Espanha, foi coroado rei de Portugal e iniciou-se a União Ibérica, que duraria até 1640, quando Portugal restaurou sua independência. Durante o século XVIII, as potências europeias se envolveram em guerras, que muitas vezes colocaram Portugal e Espanha em lados opostos, embora ambos os países também se alinhassem em algumas ocasiões, como na Guerra dos Sete Anos. Em 1762, a Espanha tentou invadir Portugal, mas foi derrotada pelas forças anglo-portuguesas. Após a Guerra das Laranjas, em 1801, e a invasão de Napoleão na Península Ibérica, em 1807,
os dois países se tornaram aliados temporários para enfrentar os franceses. Contudo, as invasões e as guerras peninsulares enfraqueceram ambos os países, que perderam suas colônias na América e experimentaram crises internas. No século XIX, tanto Portugal quanto Espanha foram envolvidas em movimentos revolucionários e mudanças políticas que tornaram a possibilidade de uma união entre os dois países mais distante. Tentativas de anexação, como as propostas na Guerra Civil Espanhola, falharam e Portugal manteve sua independência. Em resumo, Portugal nunca foi conquistado pela Espanha devido a uma combinação de fatores históricos: a falta de grande interesse em suas terras, a diplomacia portuguesa, os problemas internos da Espanha e o contexto das potências coloniais da época. Embora várias tentativas tenham sido feitas, Portugal conseguiu se manter independente, apesar das mudanças políticas e guerras que marcaram sua história.